Chris é basicamente um faz-tudo, mas não é mestre de nada. Ele é apenas um cara comum com um talento que lhe permite aprender qualquer coisa num instante. Para fazer um nome para si mesmo, ele acabou se juntando ao grupo dos heróis. Com seu talento, desempenhou um papel significativo no grupo, lidando com todo tipo de tarefa, o que lhe rendeu o apelido de O Grande Extra. Mas, antes que pudesse realmente florescer e aproveitar seu potencial, ele encontrou um fim trágico quando a Era da Destruição começou. Foi durante o período em que o Demon Rei do Carnage, oriundo do Império Mágico, começou a causar estragos no Dominion da Luz, e o herói Evan não foi forte o suficiente para detê-lo. Como esperado, eles falharam, e o Dominion da Luz acabou caindo nas mãos do Demon Rei do Carnage. Antes de morrer, o herói Evan teve um último desejo. Ele queria que Chris ascendesse ao papel de herói. Ele desejava poder voltar no tempo e fazer com que esse último desejo se transformasse em realidade. Contudo, Chris não compartilhava os mesmos sentimentos. Depois de suportar tantas dificuldades na vida, essa morte parecia mais uma misericórdia, um portal para a liberdade da miséria. Mesmo se tivesse uma segunda chance, Chris preferiria ter nascido em uma família rica. Esse foi seu último pensamento antes de perecer e retroceder no tempo. Ele renasceu no corpo de um jovem mestre do Império Mágico, o mesmo império de onde veio o Demon Rei do Carnage. Para contextualizar melhor, o Dominion da Luz é o lugar onde os humanos vivem, enquanto o Império Mágico é o lugar onde vivem os demônios, que também são chamados de fiendes. O local em que ele nasceu foi o Dark Magic Clan, um dos 12 clãs que apoiam o Império Mágico, como seu nome sinistro sugere. Pelo que ele entende, ele retrocedeu 15 anos no tempo, 5 anos antes do início da Era da Destruição. Agora, Chris é um mimado rico, mas o dono do corpo que ele agora possui está longe de ser agradável. Ele está habitando o corpo de Christian Van Baron Casar. Segundo as memórias de sua vida passada, Christian herdou o nobre Van como nome do meio, o que significa que ele faz parte de uma família secundária. A casa do Con Casar é uma família secundária do Baron Count, também conhecida como Dark Magic Clan. Embora a família Casar seja apenas uma ramificação, ela ainda detém muito poder e influência devido à sua boa reputação dentro do Dark Magic Clan. Sua riqueza apenas amplifica essa influência. Para enfatizar ainda mais o status da família Casar, não há um único fiém dentro do Império Mágico que não reconheça sua influência. A família Casar tem 2 herdeiros potenciais, mas o filho mais velho, Christian, é um encrenqueiro que sempre atrai problemas. Mas o ponto crucial a ser notado aqui é que Christian foi eventualmente assassinado por seus próprios parentes. Essa é uma notícia brutal para Chris, que acabou de herdar o corpo de Christian e agora está prestes a morrer. Tudo o que Chris sempre quis foi ter nascido como filho de uma família rica comum, sem dramas desnecessários. Mas ficar se martirizando pela má sorte não lhe trará nenhum benefício. Então, ele precisa pensar seriamente sobre o que fazer para evitar a morte. Ele ainda tem 2 anos antes que Christian morra. É importante notar que ele foi eliminado dentro da casa do Con Casar, uma família que dá grande importância à honra. Isso provavelmente significa que Christian era absolutamente inútil, e por isso, foi assassinado por sua própria família a fim de evitar qualquer dano ao nome da família. Assim, Chris espera que, se ele se tornar uma pessoa decente e manter um perfil discreto, possa escapar dessa bala da morte. Agora que a questão da morte foi tratada, Chris começa a pensar em viver uma vida confortável com todo o dinheiro que tem. Mas seu devaneio logo encontrou um obstáculo quando ele se lembra da Era da Destruição que começará no futuro. O Demon Rei do Carnage iniciou a guerra para sacrificar a humanidade e completar o Ragnarok. Quando alguém percebeu isso, já era tarde demais. E tanto o Dominion da Luz quanto o Império Mágico tiveram seus finais trágicos por causa do desejo egoísta do Demon Rei. Se Chris realmente quer sobreviver, terá que encontrar uma maneira de impedir o apocalipse que se aproxima. O Demon Rei do Carnage é poderoso por si só, mas ele também possui um exército inteiro de fiendes leais do Império Mágico. A única maneira de Chris parar toda essa loucura é se tornar mais poderoso que o Demon Rei do Carnage. E a única maneira de fazer isso é tornar-se o próprio Demon Imperor e sentar-se no auge do Império Mágico. Ele tem 5 anos antes que a Era da Destruição comece, o que é tempo suficiente para elaborar um plano. Se ele conseguir, não há dúvida de que todo o Império Mágico pertencerá a ele. Mais tarde, vemos Christian sendo repreendido por seu pai por ter saído de seu quarto, apesar de estar de castigo. O chefe da casa não está suportando o fato de que Chris ousou mostrar seu rosto imundo sem se arrepender devidamente pelo incidente embaraçoso que causou há pouco tempo. O Con Casar dá-lhe um último aviso, deixando claro que seu próximo ato de negligência será o seu derradeiro, uma vez que sua cabeça for decapitada do corpo. A aura ameaçadora e quase sufocante do Con Casar é tão intimidadora que Chris literalmente estremece instintivamente. Eventualmente, ele se desculpa sinceramente por todos os erros cometidos até agora. Chris está tentando consertar seu relacionamento com o Con Casar porque ele quer. Livre-se da má imagem que todos têm de Christian. Essa é a única maneira de ele seguir em frente com seus planos. Ele continua suas desculpas, na esperança de comover o coração do conde. Mas parece que algumas palavras de arrependimento não estão surtindo efeito.
O conde não tem intenção de acreditar nas palavras de seu filho, depois de todos os problemas que ele causou. Enquanto isso, Chris tenta entender o que, diabos, esse desgraçado de Christian aprontou para fazer o conde perder toda a confiança nele. Há tantas histórias de horror que Chris ouviu sobre Christian que ele nem tem certeza de qual é a mais recente. Então, ele lembra o pai de que perdeu parte de suas memórias há alguns dias. Por causa disso, ele nem se lembra do que fez para fazer com que seu pai perdesse toda a confiança nele. Ele continua dizendo que, em um esforço para se lembrar, refletiu sobre suas ações passadas e percebeu quão horrível ele tinha sido todo esse tempo. Ele assume completamente a culpa pela ruína da reputação de seu pai. Mas, mesmo com tudo isso, o conde ainda se recusa a acreditar nele. Afinal, ele já ouviu essas desculpas inúmeras vezes antes. Sem ver outra maneira de convencer seu pai, Chris decide ir ao extremo. Ele solicita sinceramente ser enviado para a caverna de punição, oferecendo-se para passar até um mês lá para provar que realmente mudou. Aqui vai uma explicação rápida sobre a caverna de punição. Aparentemente, é um lugar feito para aprisionar fiendes de alta estatura. Não há luz e todos os 5 sentidos dos cativos são bloqueados. Basta alguns dias para que a mente de um cativo seja completamente destruída, levando-o à loucura. Com isso em mente, o conde Khazar duvida que Chris sequer resista por algumas horas, quanto mais por um mês inteiro. Chris já considerou todas as possibilidades, mas essa é a única forma de conquistar a confiança de seu pai, então ele está disposto a aceitar o desafio. O conde Khazar, tendo visto Christian fazer inúmeras grandes promessas antes, está hesitante. Cada vez terminava em decepção, mas dessa vez ele está disposto a jogar junto e dar a ele uma última chance. Contudo, ele deixa uma coisa muito clara: se Chris não provar que é uma pessoa diferente depois de passar um mês inteiro lá, será banido do clã. Chris já sabe que ser banido é basicamente uma sentença de morte. São inúmeros inimigos que Christian fez ao longo de sua vida. No momento em que ele perder a proteção do clã, todos virão atrás dele. Ainda assim, meu camarada aceita o desafio. No entanto, se ele tiver sucesso, quer que seu pai lhe conceda um favor. O conde Khazar zombou da confiança de Chris, mas concordou, contanto que ele realmente mude para melhor, embora duvide fortemente que isso seja sequer remotamente possível. Mais tarde, enquanto Chris está em seu quarto luxuoso, um fiém chega para informá-lo de que a caverna de punição está preparada. O nome desse sujeito é Cox, um meio-vampiro e mordomo da casa do conde Khazar. Chris reconhece suas palavras e, depois de um tempo, começa a caminho do local, carregando uma mala nos ombros. Ao caminhar pelos corredores, cada servo e membro da casa sussurra entre si. Todos estão convencidos de que esse inútil deve estar tramando algo novamente. Eles se lembram do recente problema que ele causou, insultando a jovem do clã da magia venenosa. A confusão foi tanta que o conde Khazar teve que pessoalmente se curvar e pedir desculpas ao clã da magia venenosa. Agora faz sentido porque o conde estava tão furioso e desdenhoso de Christian anteriormente. A humilhação deve ter sido tão grande que o homem provavelmente quis morrer de vergonha. Algumas pessoas ao fundo até começam a apostar que Christian não vai durar mais que 2 dias na caverna de punição. Mas meu camarada apenas sorri com confiança, pois sabe que está prestes a subverter as expectativas deles. Enquanto isso, seu irmão mais novo observa de longe, mantendo um olhar atento sobre ele. Um tempo depois, eles finalmente chegam à caverna de punição para enfatizar o quão perigoso é o lugar. Por favor, não se aproximem, pois 2 Death Knights estão de guarda na entrada. Eles podem parecer intimidados, mas ninguém está impedindo Chris de entrar. Entretanto, justamente quando ele está prestes a adentrar, seu irmão mais novo o chama por trás. Aqui vai uma rápida introdução desse pirralho. Como você já sabe, ele é o irmão biológico mais novo de Christian e um estudante exemplar, Thorne Vambari Khazar. O resto da introdução pode esperar, pois do nada esse garotinho prega uma peça em seu irmão mais velho, interrompendo a ponta afiada de sua espada bem diante dos olhos de Chris. Embora nosso rapaz não reaja exteriormente, sua alma praticamente teve um ataque cardíaco ao ver aquele ataque se aproximar. Ainda assim, Chris mantém a compostura e questiona seu irmão, perguntando o que ele está fazendo ali. Acontece que Thorne está ali apenas para lembrar seu irmão mais velho do quão patético ele é. Ele o adverte de que, se ele manchar ainda mais o nome da família, é melhor que esteja morto. Vendo esse pequeno malandro tão atrevido, Chris tem quase certeza de que Thorne foi o responsável pela morte de Christian em sua vida anterior. Chris, na verdade, já conheceu Thorne antes, durante a Era da Destruição. Ele era um fiém famoso por sua magia de maldições. De qualquer forma, Chris reage a seu irmão com um olhar severo. Claro que esses olhares intensos fazem Thorne estremecer, enquanto Chris mantém sua postura de durão. E entra na caverna, fechando a porta atrás de si. Essa demonstração de atitude deixa Tura absolutamente enfurecido, pois ele não está acostumado a ver esse lado do irmão mais velho. Voltando a focar em Chris, ele caminha pela caverna escura, incapaz de ver ou ouvir qualquer coisa. Há apenas a mais tênue sensação ao redor de suas pontas dos dedos.
Pensando bem, essa sensação parece ter sido deixada de propósito para que os prisioneiros possam sentir os objetos que trazem para dentro. Caso contrário, eles poderiam morrer de fome se não conseguissem tatear seus suprimentos. Ainda que uma pessoa comum se sentisse mentalmente esgotada num lugar assim, isso não afeta Chris. Afinal, ele já passou por piores experiências durante seu tempo como caçador de tesouros. Para ser sincero, ter seus sentidos cortados é exatamente como ele queria. Dessa forma, ele pode se concentrar interiormente e olhar para dentro de si mesmo. É a única maneira de conseguir consertar esse corpo que está em ruínas. Claro que isso exigirá tempo e muita sorte, mas com as habilidades médicas que aprendeu na época em que o chamavam de a mão divina, além da arte de compressão óssea que modificou, ele tem certeza de que pode dar conta do recado. E, sendo o cara rico que é agora, tem acesso a pedras mágicas com várias propriedades, de modo que consertar seu corpo nesse lugar não será problema algum. Honestamente, ele achava que não conseguiria colocar as mãos em pedras mágicas, visto que são tão caras, mas parece que esse é um dos privilégios de ser rico. Em sua vida anterior, o herói Evan teve que lutar para obtê-las. Seu primeiro passo será usar uma pedra mágica branca, que purificará qualquer toxina em seu corpo. Pode ser um processo tedioso, mas é uma etapa essencial. Ele precisará limpar meticulosamente o acúmulo de toxinas em seu corpo com mana branca. Mesmo o menor erro causaria uma imensa dor, mas para Chris isso é fichinha, ele lida com isso com facilidade, sem nem precisar se esforçar muito. Enquanto isso, de volta ao lado do Conde Khazar, ele pergunta ao mordomo sobre Christian. O mordomo revela que Christian entrou obedientemente na caverna de punição. Ele tem certeza de que Christian ficará tão destruído que nem terá forças para pedir ajuda. Essas palavras inquietantes só servem para deixar o Conde Khazar ainda mais preocupado. Ele começa a questionar se foi a decisão correta deixá-lo entrar. O Conde reflete sobre como Christian tinha um futuro tão promissor quando criança, e fica sem saber como ele pôde se desintegrar tão repentinamente. Por um momento, ele chega até a se perguntar se os talentos excepcionais de Christian subiram a cabeça dele. Independentemente da razão por trás de sua queda, o Conde prefere ver Christian morrer definhado do que viver miseravelmente. Por mais que deseje acreditar nas palavras de Christian, simplesmente não consegue. Afinal, não é a primeira vez que seu filho o engana com um papo furado. O Conde então questiona o mordomo, perguntando se ele notou se Christian carregava algo ao entrar na caverna. O mordomo hesita em revelar qualquer coisa, mas sob o escrutínio do Conde Khazar, é forçado a falar. Ele revela que Christian trouxe consigo pedras mágicas para dentro da caverna. Entre elas, havia pedras do sonho, que podem fazer qualquer pessoa alucinar. O mordomo teme que, já que não sabem exatamente o que Christian está aprontando, seja melhor abrir a caverna imediatamente. Mas o Conde Khazar responde com firmeza, um sonoro não. Mesmo que Christian esteja tramando algo obscuro, isso é ainda mais motivo para deixá-lo morrer miseravelmente ali. Um mês se passa, e o Conde Khazar se vê parado bem em frente à entrada da caverna. Antes mesmo de Chris fazer qualquer aparição, o Conde já está convencido de que seu filho já está praticamente destruído. Mas, é claro, suas expectativas são completamente subvertidas quando ele vê Christian emergindo da caverna com um largo sorriso no rosto. Por mais surpreendente que seja, não há como negar que Christian cumpriu sua promessa, retornando como uma pessoa completamente diferente. O Conde não consegue deixar de notar o brilho nos olhos de seu filho, algo que não via desde que Christian era criança. Essa mudança pode ser admirável, mas o Conde Khazar não está disposto a relaxar imediatamente. Ele continua firme em sua crença de que essa pequena conquista não é suficiente para convencê-lo de que seu filho realmente mudou. Contudo, Christian não recua. Ele deixa claro que continuará trabalhando ainda mais arduamente, se for preciso. Christian tem certeza de que seu pai acredita que ele mal sobreviveu à caverna, mas a verdade está longe disso. De fato, Christian estava tão ocupado treinando que nem teve tempo de se entediar. Primeiramente, ele otimizou seu corpo para dominar a arte da esgrima. Graças à pedra mágica branca, ele nunca ficou sem energia. Mas o verdadeiro divisor de águas foi a pedra do sonho. O mordomo tentou impedi-lo de levar uma pedra de mana narcótica para dentro da caverna, mas Christian se alegrou por tê-las levado, teimosamente, mesmo assim. As alucinações causadas pela pedra do sonho reduziram drasticamente o tempo necessário para sua metamorfose. Além disso, ele criou 2 núcleos dentro de si. Christian não pôde deixar de se sentir orgulhoso de tudo o que alcançou naquela caverna mortal. Ele estava convencido de que era um gênio. Afinal, ter 2 núcleos não era algo que se encontrava todos os dias. Por causa disso, ele escondeu seu núcleo de luz dentro do seu núcleo de escuridão. Se alguém descobrisse isso, a reação seria nada menos que explosiva. Mas sua sorte não parou por aí. Ele sentiu que alguém na caverna esperava que ele desmoronasse sob as alucinações. Contudo, Christian usou isso como um catalisador para se impulsionar ainda mais. De volta ao presente, Christian quer aproveitar o favor que seu pai lhe prometeu. Ele solicita permissão para usar os campos de treinamento dos Black Swamp Knights. Claro que o rosto do Conde Khazar se contorce imediatamente com irritação diante de um pedido tão ousado e imprudente.
Para o Conde, um inútil como Christian não tem o que fazer ali. Afinal, os Black Swamp Knights são uma das 3 ordens de cavaleiros que apoiam o Dark Magic Clan e somente os cavaleiros mais elite têm permissão para exibir suas habilidades naquele local. Mas Christian permanece firme. Ele não está pedindo para se juntar à ordem, apenas para emprestar os campos de treinamento. Ele acredita que observar a bravura dos Black Swamp Knights terá uma influência positiva sobre ele. Após uma breve pausa, o Conde Khazar concorda, embora emita um aviso severo: não se envergonhe diante dos cavaleiros, ou isso terminará com a sua morte. Christian acata o aviso. Antes que seu pai possa sair, ele pede outro favor. Mais tarde, Christian chega aos campos de treinamento. Enquanto cuida dos seus assuntos, alguns cavaleiros ao fundo começam a murmurar entre si, reconhecendo-o como o inútil jovem mestre. Os cavaleiros nem sequer tentam esconder o fato de que estão falando mal do filho do conde, o que diz muito sobre o estado do Império Mágico. Aqui, a força importa mais do que o status social. A outra razão pela qual Christian quis vir aos campos de treinamento dos Black Swamp Knights. Ele aparentemente deseja ter acesso à biblioteca. Seu pai havia lhe dito que ele só poderia entrar na biblioteca depois de obter a carta de recomendação do vice-comandante Melon. Só então o Conde Khazar lhe concederia a chave. Veja, a biblioteca abriga todos os grimórios de magia negra da Casa Khazar. Para aprender magia negra, Chris precisa ter acesso. Embora Chris não se oponha à condição, ele fica intrigado com o motivo de isso ser necessário, já que ele é um membro importante do clã. Seu pai lembra-o da vez em que Christian tentou vender os grimórios avançados no mercado negro. Até Chris começa a questionar o tipo de vida que Christian levava naquela época. O título de inútil é, sem dúvida, apropriado. Agora, a prioridade máxima de Chris é conseguir a recomendação do vice-comandante. Entre os cavaleiros que cercam, o irmão mais novo de Chris também está presente. Ele não perde tempo e lança uma série de comentários sarcásticos contra o irmão mais velho. Claro que Christian acha um incômodo ter que lidar com esse pirralho novamente. Mas, ao refletir, um sorriso se forma em seu rosto. Isso pode, na verdade, ser uma boa oportunidade para ele. Thorne se aproxima do irmão mais velho, ordenando que ele se vire e nunca mais volte. Ele insiste que Christian não deve desperdiçar a vida que salvou por pouco na caverna de punição. Mas Chris continua irreverente, fazendo o pirralho estremecer novamente ao revelar que foi o próprio pai quem lhe deu permissão para entrar nos campos de treinamento. Nesse momento, outra figura proeminente entra em cena. O olhar dessa mulher poderia cortar aço e fica claro que ela não suporta a presença de Christian ali. Não importa, mesmo que o conde tenha lhe dado permissão. Para constar, essa dama intimidadora é a vice-comandante Melon. Só a presença dela já enche o ar com uma energia sombria de 4 estrelas, uma clara tentativa de assustar Chris para que fuja como uma criança chorona. Mas, como sabemos, isso está longe de intimidar nosso rapaz. Os espectadores notam como Christian permanece completamente impassível diante de sua energia sombria e até mesmo ela se contrai ao perceber o quão descontrolado ele parece estar frente a isso. Christian a cumprimenta calmamente e inicia a conversa. Ele reconhece os erros de seu passado e a falta de confiança que as pessoas têm nele, mas está pronto para provar que está qualificado para usar os campos de treinamento. Christian propõe que lutará contra um dos fiendes presentes ali e provará seu valor vencendo o combate. Naturalmente, a vice-comandante Melon descarta sua sugestão como nada mais que uma piada. Mas Christian não está ali para brincar. Em um tom calmo, ele pede que ela se abstenha de usar sua energia sombria durante a interação. Ele solicita humildemente um duelo sem armas, já que sua capacidade com a energia sombria atualmente não está como deveria, devido ao seu estilo de vida devasso. Melon considera seu pedido. Mesmo que seja um duelo, ela não pode permitir que o ar se machuque. Então, ela pergunta novamente se ele realmente tem o que é preciso para participar de um duelo sem armas. Christian permanece confiante e declara que gostaria de escolher seu oponente, nada menos que seu pirralho irmão mais novo, Thorne. Isso enfurece Tur, que fica absolutamente furioso ao ser desafiado por seu irmão inútil. Até Melon acha que Christian está se metendo com fogo de palha. Ela o adverte a escolher seu oponente com mais sabedoria, considerando que Tur já está em nível de 2 estrelas. Para contextualizar, 2 estrelas é um nível que poucos garotos de 13 anos conseguem alcançar. Você não tem o talento bruto para isso, não importa se você tem 13 ou 23 anos, você nem vai arranhar a superfície deste nível, quanto mais ascender a ele. Mas, como já sabemos, Christian também não é um bobão. Ele declara firmemente que quer lutar contra alguém mais forte do que ele, porque essa é a única maneira de provar seu valor. Lutar contra Thorne, ele acredita, é a escolha ideal. No entanto, há um porém. Se Thorne estiver com muito medo de lutar contra o próprio irmão, isso muda toda a dinâmica do duelo. Naturalmente, Thorne cai na armadilha e aceita o duelo. Em breve, os dois se enfrentam no centro dos campos de treinamento, enquanto os outros fiendes se reúnem ao redor, ansiosos para ver Thorne vencer e para que Christian sinta o amargo sabor da derrota. Mas, antes do duelo começar, Christian quer saber como o vencedor será decidido. Ele sugere que lutem até que um deles se renda. Melon,
claramente descontenta com Christian, propõe, em vez disso, que continuem até que um dos lados fique completamente incapacitado. Dessa forma, ela acredita que Thorne terá a chance de realmente underline o irmão, já que ele não teria a opção de se render. Contudo, meu camarada está mais preocupado com o oponente do que consigo mesmo, ele não quer realmente espancar seu irmão mais novo. Claro que essas provocações deixam Thorne ainda mais irritado, ansioso para mostrar ao irmão mais velho quem manda. Chris aproveita a oportunidade e faz seu primeiro movimento, dando um tapa de respeito no irmão. O tapa é humilhante e desnecessário, mas como o duelo já começou, tudo vale. Thorne tenta revidar com um tapa, mas Christian o desvia facilmente, apenas se abaixando para trás. Se Chris for sincero, essa luta é praticamente injusta, com todas as probabilidades contra ele. Como um fiend que nem sequer alcançou uma estrela ainda, ele não tem chance contra alguém com energia sombria. Entretanto, em um duelo sem armas, as coisas são um pouco diferentes. Os movimentos desajeitados de Thorne dão a Chris a oportunidade perfeita para contra-atacar, e Chris aplica um joelhão devastador bem no estômago de Thorne. A razão pela qual Chris está prevalecendo nesse combate desarmado é a experiência acumulada em inúmeras batalhas em sua vida passada. Além disso, se contar apenas os poderes do Dominion da Luz alcançados na Caverna de Punição, ele já está no nível de 3 estrelas. Então, basicamente, seu irmão mimado não tem chance. Thorne parece cada vez pior após receber uma surra dessas, e até os espectadores ficam em total admiração. Enquanto isso, Chris começa a lançar socos e provocações para irritar ainda mais seu irmão. Parece que seus comentários bobos estão surtindo efeito. Internamente, ele está se divertindo imensamente ao ver esse pirralho lutar. Thorne, por outro lado, tem certeza de que Christian deve estar usando algum tipo de truque. Christian deixa claro que não há truques em jogo, é simplesmente que Thorne é fraco. Esse comentário atinge duro, e Thorne sente a picada. Enquanto Chris continua com suas provocações tolas, Thorne não aguenta mais. Ele fecha o punho, com energia sombria emanando de forma ameaçadora, e lança um soco. Chris desvia facilmente do golpe direto, mas Thorne continua com uma investida implacável de socos, nenhum dos quais nem arranha Chris. Eventualmente, Chris para um dos golpes, e após neutralizar a energia sombria do irmão mais novo, acerta um golpe brutal nele. Esse único soco é suficiente para fazer Thorne cuspir sangue antes de desabar no chão. Os espectadores começam a murmurar e fofocar, acreditando que Thorne deve ter baixado a guarda ou simplesmente não quis machucar o irmão inútil. Afinal, Thorne ser nocauteado pelo irmão mais velho, que é um inútil, não faz sentido. Mas a vice-comandante Melon sabe exatamente o que acabou de acontecer, e isso a deixa absolutamente pasma de surpresa. Chris, por sua vez, quer que Melon confirme se ele se provou ou se ainda há algo a ser feito. Ainda atonita, Melon confirma que ele de fato se provou. Essa confirmação soa como música para os ouvidos de Christian, e agora ele está pronto para colocar seu próximo plano em ação. Mais tarde, sentado em seu quarto, Chris reflete sobre como finalmente alcançou uma estrela em magia negra. Como ele ainda não está totalmente acostumado a manejar energia sombria e havia muito resíduo deixado por Christian, o processo demorou mais do que o esperado. Quanto a empunhar o poder da luz ao mesmo tempo, ele precisará elevar seu nível ainda mais antes que isso seja possível. De repente, sua criada designada, Marie, aparece a seu chamamento. Ela é, na verdade, um espírito maligno de alta patente, uma Banshee. Chris não consegue deixar de se sentir um pouco assustado ao ver que estão usando um espírito como sua empregada. Ele fica tão apavorado que até pensa em pedir ao conde para substituí-la. De qualquer forma, ele a ordena que busque um suco, planejando bebê-lo antes de começar seu treinamento. Marie reconhece suas ordens, mas quer confirmar se deve preparar o suco com sangue humano, já que o suco de sangue tem um sabor muito melhor que qualquer outra coisa. Ela insiste no suco de sangue, enquanto Christian, totalmente perturbado por suas sugestões macabras, deseja apenas suco de morango, nada mais. Pouco tempo depois, quando Christian está prestes a sair para treinar, o mordomo o chama por trás, sugerindo que ele reconsidere a ida. O mordomo expressa preocupação, dizendo que Christian tem se esforçado demais ultimamente. Ele está claramente orgulhoso e satisfeito ao ver o quão diligente e sincero o jovem mestre tem sido, mesmo que todos os outros o considerem um inútil. Mas Christian consegue enxergar através da hipocrisia desse canalha. Ele lança um olhar mortal para o mordomo, não querendo nenhuma validação de um servo de baixo escalão. O pobre mordomo se desculpa rapidamente, alegando que não teve a intenção de ultrapassar seus limites. Com essas palavras, o infeliz sai, não sem antes desejar a Christian uma boa sessão de treinamento. Christian, entretanto, sente algo suspeito nesse sujeito, mas não consegue identificar exatamente o que há de errado. Mais tarde, enquanto Christian caminha pelos terrenos, ele percebe que o comportamento e o olhar das pessoas ao seu redor se tornaram mais suaves e dóceis em relação a ele. Ele vê nisso uma grande oportunidade para conquistá-los, pouco a pouco. Afinal, quando o ferro está quente, por que não atacar? Depois de largar sua bolsa, ele começa a balançar sua espada. Um fiend nota isso e prontamente vai até a vice-comandante Melon para relatar.
Ele informa que o jovem mestre Christian apareceu nos campos de treinamento novamente naquele dia. Ao ouvir isso, a vice-comandante Melon fica séria. Sua curiosidade é despertada pelas ações de Christian, e ela não pode ignorar o quão impressionantes foram seus movimentos durante o duelo com Thorne, refinados e precisos. Ela está ansiosa para descobrir o que Christian realmente está tramando. O que a deixa à beira da excitação é o fato de que Christian conseguiu dissipar a energia sombria de seu irmão no momento perfeito, o que explica como ele teve controle da batalha desde o início. Se for o caso, ele pode até ter o talento para superar Lord Eshide de Aron, que é o herdeiro direto da família principal. Mas, por outro lado, Christian é apenas um canalha que já perdeu sua energia sombria por causa de seu estilo de vida devasso. Não há como ele fechar a enorme lacuna de poder entre ele e Lord Eshide de Aron. Melon sai, fingindo não perceber a presença de Christian. Quando ela realmente sai, nota que Christian deixou cair o seu oponente, Canon. Os espectadores ficam em êxtase ao ver que ele derrotou um dos seus próprios, um fiend de uma estrela. É inacreditável que esse canalha tenha alcançado uma estrela. Nem mesmo Melon consegue deixar de olhar maravilhada. Christian, por sua vez, sente-se desapontado com o quão fracos esses tão conceituados Black Swamp Knights se mostraram. Ninguém parece oferecer um verdadeiro desafio para ele. Ele se pergunta se alguém ali tem o que é preciso para ser um verdadeiro lutador. Naturalmente, os fiendes que ouvem a provocação de Christian ficam visivelmente agitados. Vendo-o desmerecer seus companheiros, um dos grandes fiendes, chamado Thorin, avança para desafiar Christian. Ao ver isso, Christian apenas acena para que o grande canalha se adiante. Ele fica absolutamente empolgado por esses patetas caírem direitinho em suas armadilhas. Thorin, ansioso pela luta, empunha sua espada e eles se envolvem em um feroz vai e vem. Enquanto trocam golpes, Christian reflete sobre como nunca esperou que eles lhe ensinassem obedientemente os segredos dos cavaleiros. Ele anota cada movimento do oponente, mapeando as técnicas em sua mente. Não demora muito para ele perceber que a técnica de esgrima que Thorin está usando é conhecida como esgrima de lama, um estilo altamente comentado. Após identificar a técnica, ele decide experimentá-la. No momento em que o faz, acerta um golpe preciso bem no rosto de Thorin, que, com apenas isso, passa a beijar o chão. Como de costume, os outros fiendes que testemunham essa luta ficam absolutamente maravilhados, inclusive a vice-comandante Melon. Ela agora percebe, de forma plena, que a vitória anterior de Christian contra Thorne não foi por acaso. Mais uma vez, meu camarada expressa seu desapontamento. Antes disso, ele nutria grande estima por esses cavaleiros, mas agora eles se revelaram nada mais que sacos de pancadas. Em seguida, ele lança uma provocação direta à vice-comandante Melon por nutrir guerreiros tão fracos e patéticos. Os fiendes à margem sabem muito bem que Christian não deveria se meter com a vice-comandante Melon, e ela pensa da mesma forma. Ela tem certeza de que as vitórias inesperadas de Christian estão subindo a cabeça dele, mas o canalha está pronto para provar sua habilidade, e para isso desafia-a diretamente. Claro que a dama aceita o desafio. Em um acesso de raiva, ela empunha sua espada com tanta força que a pressão gerada obliterou o chão sob eles. A essa altura, ela está completamente perdendo o controle, com sua raiva borbulhando após as constantes humilhações que Christian lhe causou. Essa demonstração de poder serve para mostrar que ela poderia derrubá-lo em segundos, se necessário. Christian não se intimida ao admitir que ela, de fato, tem a vantagem com sua força total, mas argumenta que isso não é justo. De acordo com as regras, o uso de energia sombria só é permitido contra oponentes de até uma estrela, e como ele tem apenas uma estrela, ela não pode usar magia sombria contra ele. Ela está autorizada apenas a utilizar energia sombria. Ele alega que o justo seria lutarem com espadas de madeira. Melon concorda com sua sugestão. Mesmo com essa desvantagem, ela tem certeza de que pode obliterar as pernas dele. Com apenas uma espada de madeira. Sem necessidade de perder tempo com conversa fiada. Que comece a batalha. A subcomandante Melon toma a iniciativa, lançando sua espada em direção a Christian. Ele bloqueia seu ataque direto com sua própria espada, e eles se engajam em uma troca feroz de golpes. Seus movimentos são tão rápidos que os espectadores mal conseguem acompanhar. O que é ainda mais surpreendente é que Christian está se saindo bem contra ela. Mesmo Melon começa a ficar agitada ao perceber que nenhum dos ataques a atinge. Embora ele seja apenas um fracote e não devesse ter chance contra ela, a situação é estranhamente semelhante às lutas anteriores, em que seus oponentes não conseguiram acertar um único golpe nele. Vendo a aflição em seu rosto, Chris não pode deixar de lançar socos contra ela, o que só a irrita ainda mais. Ela levanta sua espada, carregando-a com energia negra, e a traz com força para baixo. Mas Christian a desvia com facilidade, avançando contra ela e acertando uma forte cabeçada diretamente em seu rosto. O impacto faz com que seu nariz exploda. Esse golpe foi um risco calculado por parte do nosso rapaz. Ele percebeu que, enquanto a magia negra de Melon estivesse contida, ela não seria capaz de bloquear tal brecha apenas com força física. Sua intuição estava absolutamente correta.
Se Melon fosse uma demonia que se concentrasse apenas na espada, isso não teria funcionado. Em vez de entrar em um suor frio após ter seu sangue derramado, Melon explode em risadas calorosas. Ela acha aquilo meio adorável e engraçado, pois nunca esperou que ele a acenasse com a cabeça. Finalmente, ela admite que estava errada ao menosprezá-lo e promete dar-lhe a atenção extra que ele merece para ajudar a aumentar seu crescimento. Mas então Christian revela algo chocante. Quando ele a acenou com a cabeça, arranhou seu pescoço. Se suas unhas estivessem envenenadas, ela já estaria morta. Melon aceita sinceramente sua derrota e está pronta para conceder-lhe qualquer desejo que ele exija. No entanto, ela quer outro duelo. Chris não tem problema com uma revanche, mas faz um pedido em troca. Melon concorda sem hesitação. Aproveitando a oportunidade, Chris pergunta se ela pode se ajoelhar diante dele. É um pedido chocante para Melon. Isso é um pedido impossível. Sua lealdade reside na família principal do clã da magia negra, Casa Barão. Chris reconhece o que ela está insinuando, mas a tranquiliza de que isso não importará quando ele ascender como próximo líder do clã, tornando-se, em última instância, o manda-chuva. Melon fica surpresa com isso, descartando-o como um pensamento ilusório. Afinal, há 5 jovens lordes reconhecidos com direitos de sucessão, e todos são descendentes diretos da família principal. Christian, como bastardo, não tem chance. Christian lança um sorriso astuto, lembrando Melon de que não há regra que impeça um membro de uma família secundária de se tornar um jovem lorde. De qualquer forma, ele aceita o desafio para outro duelo. Contudo, sua próxima luta ocorrerá em um mês e não haverá restrições, significando que eles podem ir com tudo. Melon não tem problema com isso. Na verdade, ela já consegue imaginar a derrota humilhante que o aguarda. Chris, por outro lado, a adverte para não se sentir demasiado confiante. Afinal, o mundo é imprevisível. Com isso, ele se despede e promete vê-la em um mês. Ele silenciosamente jura fazê-la perceber a quem sua verdadeira lealdade pertence. Mais tarde, Christian apresenta a carta de recomendação da subcomandante Melon para seu pai. Ao entregar a carta de recomendação, ele também aproveita a oportunidade para fornecer um feedback sobre os fundamentos medíocres da demonia e sugere que mais foco seja colocado em seu treinamento. A cena então muda para um pouco antes, quando Melon, após enfrentar Christian no campo de batalha, revela tudo a seu pai sobre seu crescimento. Apesar de seu baixo nível de estrelas, ele derrotou facilmente oponentes com fundamentos sólidos. E até a própria Melon foi humilhada por sua habilidade inesperada. Ela admite que gostou da luta, embora a derrota tenha pego de surpresa. No presente, o conde continua a encarar seu filho, fazendo uma longa pausa silenciosa para ter certeza de que a pessoa diante dele é de fato Christian. Finalmente, ele estende a mão, entregando-lhe a chave da biblioteca. Mais tarde, Christian sente uma sensação de satisfação ao segurar a chave. Ele não só obteve a chave da biblioteca, como também conquistou a confiança de Melon. Veja, Melon é uma demonia da família principal do clã da magia negra. Foi, outrora, uma demonia de 6 estrelas durante a Era da Destruição. Se Christian quiser assumir o controle de todo o clã da magia negra, ele precisa tê-la ao seu lado. Ele ainda não a conquistou completamente, mas está confiante de que um mês será tempo suficiente. Enquanto se afasta, orgulhoso de suas conquistas, ele recorda a expressão confusa, mas inegavelmente orgulhosa, do Conde Khazar. Chris reconhece que até mesmo demônios têm laços familiares e percebe que o Conde Khazar é um pai muito melhor do que o que teve em sua vida anterior. Por essa razão, ele promete a si mesmo fazer seu novo pai se orgulhar. Uma vez dentro da biblioteca, Chris anota todos os grimórios proibidos no domínio da luz, tais como magia de sangue, estudos de invocação e estudos de maldições, entre eles. Ele retira um livro da estante, mas, justamente quando, de repente, sua criada espiritual maligna aparece, assustando-o. Quando ele pergunta o que ela está fazendo ali, ela revela que costumava ser a bibliotecária deste mesmo lugar. Ela também admite que tem sentimentos por Christian, mas ele não retribui suas afeições. Apesar disso, ela continua a flertar com ele, para o seu desconforto. Em uma nota mais séria, ela aponta que o grimório que Christian escolheu é um livro de magia negra de 4 estrelas, conhecido como Selo de Vinculação, e que não tem certeza de como ele pretende compreendê-lo. Christian, empufado de orgulho, declara confiantemente que é um gênio. Marie, sem acreditar nessa besteira, mesmo assim coloca uma fachada de apoio e o elogia. Por curiosidade, ela pergunta por que ele escolheu esse livro, e ele responde de forma enigmática que está tentando pegar um rato. O suspense paira no ar enquanto a cena transita para Chris realizando seus treinamentos habituais com os demônios. Ele reflete sobre os possíveis suspeitos que poderiam ser os ratos que está procurando. Primeiro na lista está Tur, seu irmão mais novo, que o despreza mais do que qualquer pessoa na casa. Segundo, está Cox, o mordomo, que não é descendente do clã, mas tem acesso livre à caverna de punição.
Os demônios consideram as pessoas poderosas de forma mais elevada do que aquelas que possuem status social superior. Portanto, não faz sentido que Cox fique rondando um cara como ele, que é simplesmente um fracote. É possível que haja uma terceira parte por trás das ações de Cox, mas, seja quem for, ela quer derrubar Christian. O mais notável, porém, é que Cox lhe deu uma pedra de sonho antes de se dirigir à caverna de punição, o que é, efetivamente, uma sentença de morte. Para pegar os ratos, Chris decide interpretar o papel do bastardo que seus inimigos querem que ele seja. Se eles o virem arruinando sua vida, provavelmente ficarão esperançosos, facilitando para ele identificar quem está por trás do esquema. Ele para abruptamente no meio de seu treinamento, fazendo uma birra sobre como tudo está difícil. Abandona os exercícios do dia, decidindo descansar. Sua mudança repentina pega os outros de surpresa, exatamente como ele esperava. Mais tarde, à mesa de jantar com seu pai, Chris faz uma cena. Seu pai, fervendo de ira, se sente um tolo por ter acreditado que seu filho poderia se redimir e, imensamente desapontado, abandona a mesa. Enquanto Chris observa o conde emburrado, ele sente uma pontada de tristeza, mas sabe que isso é pelo bem maior da família. Ele se esforça para espalhar rumores de que voltou aos seus velhos e rebeldes hábitos, como intimidar as criadas enquanto elas limpam e gastar dinheiro como se fosse água. Contudo, quando ele quer beber álcool, sua criada pessoal sempre prepara um vinho sem nenhum traço de álcool. Chris tenta convencê-la a fazer bebidas alcoólicas de verdade, pois isso faz parte do seu plano para pegar um rato. Ele espera que, quem quer que esteja por trás da trama, pense que ele voltou a ser o bastardo desperdiçador que desejam que ele seja. Em seguida, ele demonstra sua maestria do feitiço do selo de vinculação, surpreendendo até mesmo sua fiel criada, que fica perplexa ao ver que ele já dominou o feitiço. Sem perder tempo, Chris se gaba de seu gênio, algo que vem afirmando o tempo todo. Ele explica que, enquanto passava todo o tempo causando problemas, também estudava secretamente para dominar múltiplos feitiços. Antes que ele possa comemorar, seu irmão mais novo, Tur, chega ao seu quarto sem avisar. Ao ver isso, Christian muda rapidamente de estado mental, transformando-se instantaneamente do gênio sóbrio para um bastardo degenerado, embriagado e interpretando o papel de um perdedor. Os olhos de Tur se estreitam de raiva, convencido de que nada mudou em relação ao seu irmão idiota. Essa reação intensa de Tur confirma a Chris que ele não está envolvido em nenhum dos esquemas contra ele. Como Tur está sóbrio, Chris decide compartilhar parte de seu segredo, revelando que há um rato na casa, um traidor que deseja ver sua queda. Chris planeja, por ora, interpretar o papel do tolo imprudente, fingindo ser exatamente o que seus inimigos querem que ele seja, para que possam ser facilmente identificados. Para convencer ainda mais seu irmão, ele lhe mostra o vinho que tem bebido, deixando claro que é falso e feito apenas para manter sua fachada. Embora Chris ainda não tenha certeza de quem seja o rato, ele tem certeza de que está se aproximando de atraí-lo. Nesse exato momento, um servo irrompe após ouvir o som de vidro quebrando. Christian retorna imediatamente à sua persona embriagada, exigindo que o servo informe ao mordomo que o vinho enviado estava errado e que lhe tragam a garrafa correta. O servo se desculpa profusamente antes de informar Chris que Cox está ocupado no momento. Ainda agindo como um marinheiro depois de beber demais, Chris decide fazer uma visita pessoal ao mordomo. Seu irmão, ao fundo, só pode assistir em descrença, vendo como esse bastardo desempenha, de forma realista, o papel de um bêbado idiota. Quando Christian finalmente encontra Cox, ele deliberadamente inverte a garrafa de vinho sobre a cabeça do mordomo, fazendo com que o conteúdo se derrame por inteiro sobre ele. Ele o acusa de tentar pregar peças sujas ao enviar o vinho errado. Cox se desculpa e insiste que o vinho correto será trazido imediatamente, mas Chris, contudo, insiste em buscá-lo pessoalmente. Cox tenta manter a calma enquanto explica que está lidando com algo mais urgente e sugere que o vinho pode ser entregue mais tarde, mas Christian continua a insistir, tentando provocar uma reação em Cox. Eventualmente, Cox sai para buscar o vinho. Chris fica pasmo com a paciência desse desgraçado. Embora Cox consiga mascarar suas emoções, Chris sente a hostilidade emanando dele. Uma vez sozinho, ele começa a analisar os documentos que o mordomo estava preparando. Ao vasculhar os papéis, um largo sorriso se espalha pelo seu rosto ao notar que o mordomo vinha desviando fundos. Se Cox é realmente um rato, é natural que ele tenha manipulado as finanças, mas ainda não há evidências claras que confirmem que ele é de fato o rato. Logo, Cox retorna com o vinho correto. Christian, ainda interpretando seu papel, aceita a garrafa e se pergunta se o mordomo está zangado com ele por seu comportamento imprudente. No entanto, o mordomo aparenta estar grato pela oportunidade de servir seu jovem mestre. Antes de se retirar, Cox transmite uma mensagem de que há amigos de Christian que querem encontrá-lo em seu esconderijo habitual. Claro, Chris não faz ideia de quem esses amigos realmente sejam. Cox o adverte para evitá-los, alegando que eles são problemáticos, mas isso só intriga ainda mais Chris, incitando-o a conhecer esses indivíduos misteriosos.
No esconderijo, somos recebidos por uma mesa repleta de uma variedade luxuosa de comidas. Enquanto Chris se senta, sua atenção é imediatamente atraída pela criada aterrorizada que serve as bebidas. Ele não consegue deixar de comentar como esses porcos fizeram a pobre garota servir bebidas para suas gordas bundas. Enquanto ela lhe serve um copo, ele percebe algo estranho nele. Sem hesitar, ele joga o vinho na cara do gordo sentado à mesa. Ele não rodeia o assunto e imediatamente os acusa de terem adulterado sua bebida com algo suspeito. Antes que as coisas possam escalar ainda mais, ele utiliza magia negra para deixar a criada inconsciente, não querendo traumatizá-la com a cena que está prestes a se desenrolar. O grupo fica atônito ao vê-lo usar magia negra, surpreso que Christian já tenha aprendido técnicas tão poderosas. Mas, antes que possam reagir, o cara derruba os dois culpados sobre a mesa, fazendo o sangue espirrar. O gordo exige saber por que foi atacado. Chris, em resposta, saca uma adaga, pois não tolerará nenhuma formalidade deles. Após alguma interrogatória, o homem magro finalmente confessa que eles estavam apenas seguindo ordens de alguém que os havia chantageado com drogas que ele e seu amigo contrabandeavam. Eles haviam sido instruídos a incriminar Christian por um assassinato que pretendiam cometer na criada. Chris os pressiona pela identidade do mentor por trás do plano. O homem magro hesita, mas, para fazê-lo falar, o cara deixa esse desgraçado saber quem é que está no comando. Relutantemente, o magro revela a verdade: Cox é o responsável pelo complô. Com tudo exposto, ambos imploram por suas vidas, prometendo fazer tudo o que Christian mandar. Após um breve momento de contemplação, Christian concorda em poupá-los, sob a condição de que sigam suas ordens sem questionar. Para garantir, ele os faz prometer isso 2 vezes, uma vez que o fazem, utiliza seu feitiço de vinculação sobre eles. No dia seguinte, Cox corre até o Conde Casar para relatar que Christian cometeu o assassinato. Ele afirma que Christian, embriagado, matou a empregada que o servia e atirou seu corpo no rio. Ao ouvir isso, o Conde ordena imediatamente que Christian seja levado perante o Tribunal dos Demônios para responder por suas ações. No tribunal, Christian prontamente declara sua inocência. O Conde, entretanto, não se convence e insiste que os testemunhos das testemunhas provarão sua culpa. Christian declara calmamente que o assassinato nunca aconteceu, portanto, as testemunhas devem estar enganadas. Para provar seu ponto, Christian aponta para a criada que, para choque de todos, entra na sala do tribunal perfeitamente viva e bem. Os dois conspiradores começam a entrar em pânico ao perceberem que estão prestes a ser descobertos. A criada revela que Christian, na verdade, a ajudou, acompanhando-a até em casa e até lhe dando dinheiro para ajudar a pagar o aluguel. Segundo ela, foram aqueles 2 homens ali presentes que tentaram matá-la. O tribunal irrompe em choque, e os 2 culpados são expostos por sua traição. Para dar o golpe final, o cara usa sua magia e faz com que seus 2 amigos falem como os papagaios que são sob seu comando. Eles admitem ter dado um depoimento falso sobre Christian ter tirado a vida de uma jovem. Além disso, foram instruídos pelo mordomo, Cox, a incriminar o jovem mestre por esse assassinato. Não surpreendentemente, o mordomo começa a entrar em pânico e a se defender como se sua vida dependesse disso, o que, bem, de fato depende. Chris já sabia que esse idiota reagiria exatamente assim, então ele já tinha se preparado para isso. Ele se dirige ao seu pai e pede para emprestar sua autoridade por um tempo, pois tem uma pergunta direta que deseja fazer ao mordomo Cox. Ele promete que essa única pergunta, por si só, separará o joio do trigo. Seu pai concorda e prontamente dá a Cox a oportunidade de se defender. Assim, Cox é aconselhado a se posicionar como réu. Antes que Chris possa subir ao estrado dos jurados, seu pai o adverte de que, se abusar de sua autoridade, será imediatamente destituído dela. Uma vez que Chris sobe ao estrado de juiz, ele passa a questionar Cox com a autoridade que lhe foi concedida. Em primeiro lugar, ele exige que o réu Cox jure que dirá apenas a verdade, e, é claro, Cox jura imediatamente, não tendo escolha. Mas assim que Cox jura 2 vezes, meu rapaz utiliza sua magia do selo de vinculação sobre ele. Até mesmo as pessoas na sala do tribunal não conseguem deixar de notar. A reação é de espanto, pois não há como um mero mocinho empunhar magia negra de 4 estrelas. Antes de prosseguir, aprendemos um pouco sobre esse selo de vinculação. Basicamente, meu rapaz modificou o selo de vinculação para que pudesse ser utilizado mesmo com um grau de estrela inferior. Contudo, ele impõe condições adicionais. Chris precisa que o alvo jure 2 vezes. Agora, faz sentido o motivo de ter feito Cox jurar 2 vezes, assim como ter feito aqueles 2 capangas jurarem 2 vezes antes de terem seus cérebros sequestrados. Agora que o selo de vinculação foi aplicado com sucesso, meu rapaz questiona esse desgraçado sobre o motivo de ter contratado aqueles 2 para difamar seu nome. O selo de vinculação começa a consumir a mente de Cox quando ele tenta evitar responder. Ele consegue suportar a dor por um tempo, mas eventualmente revela que recebeu ordens de alguém.
O homem que lhe deu a ordem também o ameaçou por conta da corrupção em que ele estava envolvido com as finanças, então Cox não teve outra escolha a não ser obedecer. Antes de forçá-lo a admitir algo mais, meu rapaz quer que Cox confirme se está falando sobre o desvio de dinheiro que vinha cometendo pelas costas do conde. Após confirmar esse pequeno fato, Chris prossegue com o julgamento, perguntando sobre a pessoa que lhe deu a ordem. Quando Cox se recusa a falar, a dor se intensifica, forçando-o a pronunciar o nome, Sonny Shedid. Essa notícia cai como uma bomba em todos, ao perceberem que era o segundo filho do clã da magia negra, Sonny Shedid de Aaron, quem estava puxando as cordas. Cox revela ainda que, agora que contou tudo, será morto por Eshid. Mas, antes que Sonny Shedid possa representar qualquer ameaça à vida de Cox, meu rapaz corta a cabeça desse traidor bem na frente do conde Khazar. Antes que alguém comece a tagarelar sobre sua ousadia, Chris esclarece que puniu o pecador sob a autoridade que havia tomado emprestada do conde. O conde então questiona Christian sobre por que considerou Cox merecedor de pena de morte. Bem, a razão de Chris é simples. Mesmo que esse desgraçado fosse deixado vivo, a família principal provavelmente fabricaria evidências e encobriria o incidente, e ficar do lado mal da família principal é a última coisa que eles podem se dar ao luxo. Além disso, esse incidente revelou a todos como Eshid tentou sabotá-lo. No momento seguinte, o conde Khazar conjura um portal e tanto pai quanto filho adentram os campos de treinamento secretos para uma conversa privada, já que havia pessoas demais na sala do tribunal. Pelo que o conde entende, a única razão pela qual Eshid está causando problemas é por causa do conflito de sucessão. O conde sabe muito bem que o poder e a autoridade de uma família estão diretamente ligados ao sucessor que apoiam, então é natural que Eshid se sinta ameaçado. Entretanto, com as coisas como estão, o conde quer apoiar a primeira jovem senhora, já que o primeiro jovem lord não é uma opção. Mas então Chris se apresenta como a próxima opção, ele quer se voluntariar para se tornar o próximo sucessor. Nem é preciso dizer que o conde é cético quanto à ideia, é impossível. Contudo, Christian lembra seu pai de que qualquer membro de uma família secundária pode ser reconhecido como um potencial sucessor se possuir a habilidade necessária. Seu pai, porém, acredita que isso só é verdade no papel, algo assim acontecendo em seu clã é sem precedentes. É quando Chris lembra seu pai de que Eshid o vê como um potencial rival, e essa é a única razão pela qual quis eliminá-lo. O conde reconhece que Christian talvez tenha sido mais talentoso que Eshid durante a infância, mas, no momento, Eshid está muito à frente. Ainda assim, Chris acredita que já começou a alcançá-lo. Para acelerar ainda mais seu crescimento, quer que seu pai use sua autoridade para recomendá-lo para o sagrado direito sombrio, que está marcado para acontecer daqui a 2 meses. O conde o lembra de que é preciso ter, no mínimo, 2 estrelas para sequer considerar participar do direito. Bem, isso é a menor das preocupações de Christian. Ele promete alcançar 2 estrelas nos próximos 2 meses, assim, espera que seu pai lhe conceda esse favor. Ao que parece, o conde não tem outra escolha senão obedecer ao comando do jovem mestre. Mais tarde, vemos os servos murmurando entre si sobre o quanto nosso rapaz mudou. Rumores se espalham de que o conde o tem treinado pessoalmente nesses dias. O treinamento que Christian está passando é dito ser tão duro que até os cavaleiros seniores mal conseguem aguentá-lo. Em seguida, cortamos para nosso rapaz, que está derrubando coisas com as novas técnicas de espada que aprendeu. Ao ver seu progresso, até o conde fica espantado com a rapidez com que Christian está se adaptando, parece que ele está aprendendo em dias. O conde fica ainda mais surpreso quando ele vê Christian executar outra técnica contra um manequim de treinamento, esfolando-o de ponta a ponta. Aparentemente Chris misturou a esgrima de lama com a energia da espada de foice negra, criando uma técnica suprema capaz de cortar completamente algo que a esgrima de lama sozinha não conseguiria. Claro que a alma do conde praticamente sai do corpo ao presenciar tamanha destreza. Normalmente, usar 2 técnicas simultaneamente dificultaria o lançamento de maldições, mas Chris simplesmente dá de ombros, como se fosse super fácil. Na verdade, mal representa um incômodo para ele. 15 dias se passam e vemos nosso rapaz completamente exausto no chão. Embora esse cara consiga executar complexas manobras de esgrima, ele não aguenta o esforço do cardio após correr. Pior ainda, não há como burlar esse teste, pois a resistência se acumula gradualmente. Enquanto recupera o fôlego, a subcomandante Melon aparece do nada. Ela está ali apenas para lhe dar um suave lembrete sobre o duelo iminente, que está logo ali na esquina. Ela aguarda ansiosamente o dia fatídico em que trocarão golpes novamente. Enquanto ele se empenha ao máximo para melhorar, ela acredita que isso ainda não é suficiente para reduzir a diferença de poder entre eles. Assim, o sonho dele de fazê-la se ajoelhar diante dele permanece apenas como um pensamento em sua cabeça. Contudo, Chris está confiante e determinado a transformar esse pensamento em realidade. Ela aprecia o espírito guerreiro dele. Então, antes de partir, ela o elogia por isso e espera vê-lo revelar a melhor versão de si mesmo, só para poder se entreter.
Para contextualizar, Melon é atualmente uma demonia de 4 estrelas superior. Dentro de um mesmo estágio, há 3 níveis, inferior, médio e superior. Embora Christian seja de uma estrela superior, ele ainda está bem abaixo do nível dela. Mas parece que nosso rapaz já tem um plano perfeito para superar essa diferença. Afinal, ele agora é um mimado rico e planeja usar isso a seu favor. Mais tarde, ele encontra sua criada espiritual maligna, Marie, que está absolutamente deslumbrante. Sendo essa a primeira saída juntos, ela se certificou de se vestir adequadamente. Quase parece que ela está transformando esse encontro em um date. Christian, é claro, nega tê-la convidado, ele apenas lhe disse para preparar suas malas e pronto. Mas o jeito obsessivo com que Marie se comporta faz parecer que o pobre rapaz não consegue ter um momento de folga. Ele chegou a pedir ao pai para se livrar dessa obsessiva de espírito maligno e conseguir um atendente humano, mas seu pai, tristemente, o lembrou do contrato de servo-mestre que Christian tem com Marie. Afinal, uma Banshee de alta patente não pode ser administrada sem um contrato. Pior ainda, se ele quiser cancelar esse contrato, precisará dar um beijo profundo em Marie. Voltando ao presente, Christian mais uma vez lembra a Marie que ela não pode ir, pois ele está a caminho de um lugar onde encontrará muitas pessoas. Ele se preocupa que ela possa acabar ferindo alguém com sua energia espiritual, o que não lhe agrada. Claro, Marie começa a agir como uma cachorrinha fofa e desajeitada. Depois de fazer ainda mais um cobertor de culpa sobre como ela não vê o mundo exterior há décadas, ela finalmente consegue encantá-lo para convencê-lo. Embora Christian relutantemente a autorize a acompanhá-lo, ele insiste que ela se mantenha longe dos outros. A garota literalmente passa de um estado de choro para uma encantadora e bonita moça assim que recebe a permissão. Ao começar a segui-lo, ela demonstra curiosidade sobre o propósito dessa saída, ao que ele responde que deseja acumular alguns lucros. Marie rapidamente o cobre com as moedas de ouro que ele havia ordenado que ela carregasse, lembrando-o de que ele já possui muito dinheiro. Então, por que ele precisa de mais? Primeiramente, ele deixa claro que esse dinheiro não é suficiente. Em segundo, ele quer que ela devolva o maldito dinheiro. De qualquer forma, ela continua a adivinhar o que ele pode estar buscando, talvez mais ouro ou até a posse de terras, mas cada palpite dela está completamente fora do alvo. Quando chegam à carruagem que devem conduzir, Christian é surpreendido por mais um convidado indesejado que se junta à jornada, e essa pessoa é, claro, seu irmão mais novo, algo que Chris não esperava. Aparentemente, o garoto quer cuidar dele, caso ele volte a ser o seu canalha habitual. Além disso, não ajuda o fato de que o garoto revela suas intenções de apostar, o sujeito quer ter um portfólio como os irmãos Tate. Apostar não é exatamente uma má ideia, especialmente considerando que eles são demônios e é uma atividade recomendada pelo rei deles. Para garantir que tudo corra bem, Thorne deseja seguir seu irmão, o que dá a Chris a impressão de que ele está realmente começando a se preocupar com ele. Chris zomba do garoto, o que provoca uma reação engraçada em seu irmãozinho. Thorne quer vencê-lo no jogo, enquanto Chris começa a perceber que vai se divertir muito explorando esse lado do irmão. Ao chegarem ao destino glamouroso, tanto Marie quanto Tur ficam estupefatos. Para participar adequadamente do evento, Christian entrega a eles várias máscaras para usar, garantindo assim o disfarce. Além disso, ele atribui a ela uma missão secreta que Tur desconhece, simplesmente o instruindo a acompanhar. Logo depois, eles adentram o prédio. Imediatamente, as pessoas ao redor os tratam como motivo de piada, afinal, eles parecem iscas frescas para encher os bolsos dos presentes. No clima de se divertir, Chris faz uma aposta com seu irmão. O objetivo é ganhar a maior quantidade de dinheiro em uma hora, e o perdedor escolhe um título para a outra pessoa. Chris escolhe um título comprido para que seu irmão o chame após a derrota e explora de forma excelente o ego de seu irmãozinho para forçá-lo a aceitar a aposta. O irmãozinho segue adiante com uma determinação ardente. Quanto a Chris, em seu primeiro jogo, ele vence com certa facilidade, mas conhece os segredos obscuros do cassino de apostas. A casa é inteligente, ela alimenta o seu ego, entregando pequenas vitórias no início, logo em seguida, retirando tudo debaixo dos seus pés no momento em que a pessoa aposta alto. Embora ele soubesse sobre esses segredos obscuros, o mesmo não era verdade para seu irmão, que continuava perdendo por ter caído na armadilha deles. Para piorar, Chris estava irritando-o, na tentativa de fazê-lo perder ainda mais. Enquanto eles discutiam sobre quanto dinheiro haviam perdido, Chris percebe que os vigaristas já haviam colocado seus olhos sobre seu irmão, por ele estar perdendo. Ele sente que, em breve, eles tentarão explorar o garoto. Irritado, Tur continua a jogar, mesmo contra os avisos de Chris. Mas, lá no fundo, é isso que ele deseja. Algum tempo se passa e Tur acaba perdendo ainda mais. Durante esse período, Marie, que havia se tornado invisível, já localizou todos os vigaristas que trabalhavam contra eles. Após a sessão de jogos, Chris vai encontrar um certo comerciante. Os servos ficam chocados com sua chegada repentina, e ele não perde tempo, ordenando que chamem o seu mestre. Grant, do Sindicato dos Comerciantes, prontamente auxilia o jovem Lorde. Chris solicita uma conversa privada com o desgraçado, acusando-o de aplicar golpes em seu irmãozinho com seus vigaristas.
Em sua defesa, o comerciante explica que não tem controle sobre as ações de seus homens, pois ele só é o dono do salão de apostas. Porém, Marie incute nele o verdadeiro medo da morte, fazendo com que ele se ajoelhe e peça desculpas pelo que fez. Ele implora por misericórdia e se mostra disposto a oferecer uma compensação pelos transtornos causados. A conversa segue exatamente como Chris queria, e ele exige 1 milhão de rúpias pelos danos. Até o comerciante fica surpreso com tal demanda e explica que não dispõe daquela quantia. Então, esse sujeito cede e reduz o valor para 200 mil rúpias. Felizmente, o comerciante pode pagar esse valor, mesmo que isso lhe custe muito. Finalmente, Chris tem mais um pedido. A cena salta para o desfecho do que Chris comprou com essa quantia. Ele adquiriu muito equipamento de combate e ainda recebeu, como artefato bônus, a espada Grenade Sagrada. Essa arma é verdadeiramente especial, pois foi forjada com o sacrifício da alma de um herói. A arma permaneceu em uso mesmo após o estado de corrupção do herói, e já foi altamente venerada pelos demônios. Chris tem um plano para ela, eventualmente. Além disso, ele entrega a Marie um lindo colar que ela estava de olho, como presente, deixando claro que isso não significa nada mais. Marie fica atordoada, pois é a primeira vez, desde sua morte, que ela recebe um presente desse tipo, algo realmente especial para ela. Satisfeito com sua decisão, Chris decide que é hora de irem para casa. Marie responde com um sorriso mais feliz e oferece a ele ainda mais suco de sangue a partir de agora, o que soa estranho, até que ela revela que o suco de morango que ele vinha bebendo alegremente já continha um pouco disso. Ele está rezando para Deus para que seja apenas uma piada retorcida da parte dela. Além disso, Chris percebe que, na verdade, está esquecendo de algo, ou melhor, de alguém. Na verdade, é Tur, que foi praticamente roubado até que lhe restasse apenas uma rúpia. Tur ruge com seu irmão, basicamente por ele ter dormido demais e o ter abandonado, pois o sujeito quase foi vendido como escravo se não fosse pelo fato de alguém tê-lo reconhecido. O dorminhoco lembra a Tur que ele deveria se referir a ele por um nome diferente, afinal, o garoto perdeu uma cama, bed, e agora terá que arcar com as consequências. Um olhar de horror paira sobre a alma de Tur ao perceber que terá que se referir permanentemente a esse de irmão como Honorable King Emperor Majesty Big Brother. Agora, ele tenta pronunciar esse nome em voz alta. O pobre garoto engole todo o constrangimento enquanto Chris se diverte torturando-o, lembrando-o de tratá-lo com o respeito devido de agora em diante. Tur se afasta, jurando que um dia vai revidar e fazê-lo se arrepender, mas Chris duvida que esse dia chegue. Enquanto isso, o brincalhão Chris percebe que sua morte inevitável virá pelas mãos desse garoto, e ele sabe que o desgraçado Eshid está envolvido nesse desfecho. Como filho de Langon, o patriarca interino de seu clã de magia negra, Eshid é ostentado como o principal herdeiro da família. Embora Chris não seja exatamente Christian, mas meramente esteja habitando seu corpo, se ele se tornar o herdeiro, é inevitável que, no final, ele cruze caminhos com Eshid. Sabendo do que acontecerá a ele no futuro, ele está determinado a declarar sua vingança contra Eshid. Mas, por enquanto, ele precisa do total apoio de Melon para se preocupar com isso. A lâmina sagrada, conhecida como Grunade, enfrentou muitos desafios ao longo de sua existência. Ainda assim, a única razão pela qual ninguém mais a toca é porque nenhum único homem foi capaz de conquistar a espada. Nosso garoto está curioso para saber como ele se sai nessa lista e a segura com força quando, de repente, ela lhe dá um pequeno choque, o que significa que a espada não gosta dos poderes de magia negra dele, algo esperado, considerando que ela representa a luz. No entanto, o cara está pronto para dobrar as regras desta vez e acredita que decifrar o padrão do poder mágico dela deve resolver. Então ele começa a martelar a porra da lâmina, sabendo que isso está surtindo algum efeito. Mostrando sua convicção, Chris declara que tem todo o tempo do mundo para espancar a porra da arma até que ela desista e finalmente o obedeça. A parte hilária dessa porra toda é que até mesmo a arma está tremendo ao ouvi-lo declarar isso. Alguns dias se passaram e Chris apareceu no campo de treinamento para encontrar seu pai. Para seu choque, ele vê uma mulher familiar diante de seus olhos, até que a ficha cai. Essa mulher não é ninguém menos que a comandante dos Cavaleiros da Sombra Negra, uma dama bonita e severa chamada Marion. Ela tem uma longa história por trás de si, pois é filha do chefe do clã ancião e a mestra do clã da magia negra, além de servir como irmã mais velha do pai dele e de Langon. Marion protege o chefe do clã ancião e também cuida de quaisquer missões secretas dentro do clã. Em outras palavras, ele estava diante da maior fodona viva entre os membros de elite do clã da magia negra, embora isso só tenha despertado a curiosidade dele sobre o que ela fazia ali. O Conde Khazar conta ao filho o propósito de Marion. Aparentemente, ela quer resolver a questão a respeito de Cox e acha problemático que Chris tenha tomado uma decisão precipitada ao tirar a vida do homem. Percebendo que ela talvez esteja servindo como aliada de Eshid, Chris acha que está em apuros. Ele comenta, em tom de brincadeira, que é interessante uma figura tão importante cuidar de um assunto tão insignificante.
Abordando a ousadia do garoto, a mulher esclarece que não está ali por Cox em nome de seu superior, mas sim por Chris. Ao ouvir isso, Chris logo percebe que pode ter conseguido o bilhete dourado para finalmente conquistar o chefe do clã ancião. No entanto, Marion pensa de outro jeito e acha que é a arrogância do garoto desafiar alguém como Melon ostentando a força de um mero guerreiro de 2 estrelas. Ela até sugere cancelar a luta, mas nosso garoto não está pronto para jogar a toalha. Ele revela seu controle sobre Grunade, chocando a mulher profundamente. Marion não esperava que ele fosse tão problemático e até grita com o irmão por ter dito coisas inverídicas sobre o filho. Afinal, Chris planejava usar uma espada sagrada na luta que se aproximava. Ele a provoca, questionando se não tem permissão de usar tal arma, especialmente porque o único objetivo dele é vencer, não importa o método ao seu dispor. Miran comenta, com surpresa, que nem mesmo o chefe do clã ancião conseguiu conquistar Gennady. Então, um mero garoto como Chris só vai ao encontro de sua ruína por ser arrogante o suficiente para usá-la. No entanto, Chris está a fim de fuder com o ego dela e desembainha totalmente a lâmina, revelando que a controla por completo. A princípio, Marion questiona se é algum tipo de truque ou se ele está usando uma falsificação. Mas, no momento em que ela agarra a espada, queima pra caralho a mão dela, fazendo-a largar a lâmina imediatamente. Ela não consegue acreditar que Chris a está segurando com tanta tranquilidade. Ele não conta a verdadeira razão, mas revela uma coisa: a única razão pela qual ele é capaz de fazer o impossível é porque é um gênio. A declaração confiante dele acaba de impressionar seu pai, embora a atenção seja interrompida quando Melon aparece e entra na conversa. Ela está impressionada por ele ter domado a lâmina, mas argumenta que o resultado da luta não mudará, pois ela fará de hoje o último dia dele. A batalha começa com um golpe pesado de Melon, fazendo nosso garoto recuar para a defensiva. A velocidade e a força dela estão em outro nível, já que não há nenhuma restrição assegurando. A confiança de Chris começa a minguar enquanto as lâminas de ambos se chocam. Como Gennady é uma espada sagrada, ela afeta o poder sombrio da espada de Melon. Mas um feito ainda mais impressionante é o fato de que esse garoto está manuseando a lâmina de forma excelente. Ele está realmente fazendo Melon recuar, o que leva o Conde Khazar a questionar como isso é possível. A observadora Marion analisa o processo dos ataques dele. Chris está ajustando a energia demoníaca a cada segundo para não sofrer o revés da espada sagrada. Afastando-se do confronto, Melon pergunta se ele estava tentando prever os movimentos dela. Chris, de maneira brincalhona, responde que tem um bom olho. Agora ele sabe que a esgrima exige uma postura inicial para conduzir um ataque completo. Por exemplo, um golpe de cima para baixo requer levantar o braço, e seus ombros revelam esse movimento. Esse detalhe não mudava, fosse você um lutador profissional ou iniciante. Melon decide apostar tudo e o surpreende com uma abordagem diferente. Ela usa algum tipo de um feitiço de vinculação prende Chris. Embora ele estivesse aproveitando sua habilidade com a espada, Melon lembra de que ela também é maga. No entanto, nem isso o afeta muito, pois Chris dissipou seu ataque sem esforço, usando um artefato de purificação. O rapaz precisa agradecer ao pai pelo artefato, embora o Conde Khazar nem se lembre de tê-lo dado a ele. Chris revela que é um excelente ladrão, então tudo bem. Além disso, ele acredita que o equipamento de alguém também é prova de sua habilidade. Dito isso, ele arremessa uma espécie de esfera que explode no ar. Melon se distraiu, e a verdadeira esfera surgiu bem à sua frente, explodindo violentamente e envolvendo-a na destruição. Chris lembra que comprou esse artefato também, mas sabe que isso não basta para derrotar sua oponente. A lâmina de Melon atravessa o fogo e atinge Chris, que não apenas bloqueia o ataque, mas também estilhaça a arma dela com um sorriso. Quanto mais a luta continua, mais ele impressiona o conde. Em seguida, Melon emerge dos destroços da esfera e revela maniacamente que está se divertindo demais. A garota enlouqueceu e está curiosa para saber como ele lidará com seu próximo ataque. Até Marion teme vê-lo atacar nesse estado. Mas Chris habilmente aproveita o momento, permitindo que o ataque passe, e prende a lâmina no pescoço dela. A batalha é vencida, para surpresa de Melon, decepção de Marion e espanto de Khazar. Em vez de ficar mal-humorada, Melon simplesmente solta uma risada, percebendo que ele fez tudo aquilo apenas para provar um ponto e agora quer a recompensa pela proposta que fez, embora esteja disposto a respeitar seus desejos caso ela não queira servi-lo.
Melon pergunta se poderá ter duelos mais emocionantes se decidir ficar ao seu lado. Chris promete que terão muitas batalhas e a oficializa como sua aliada. Depois da luta, vemos a perspectiva de Marion, que não esqueceu seu controle meticuloso sobre a energia sombria. Ela lembra vividamente que seu mestre não conseguiu resistir à granada por mais de alguns instantes. Para controlar a espada sagrada, seria preciso alterar constantemente as ondas de magia sombria, contornando seu efeito de rejeição. Mas, na prática ou em um combate real, isso é muito difícil. Até o chefe do clã pensava que apenas o demônio de Gehenna, ou talvez o dragão demoníaco, poderiam realizar tal feito, ou algum tolo talentoso capaz de manipular o fluxo de energia sombria sem dificuldades. Nesse caso, Chris é essa pessoa. Tendo visto o que aconteceu em sua luta, Marion se diverte com a possibilidade de que o desejo de seu pai finalmente se realize. Na cena seguinte, vemos o intimidador chefe Orc preparando habilidosamente um bolo de morango diante dos olhos de Chris. Suas habilidades não são brincadeira, e o chefe está curioso para saber o que traz o jovem mestre ali hoje, justamente naquele lugar. Aparentemente, Chris quer fazer alguns biscoitos para presentear alguém. Sua empregada irritante e esquisita fica com ciúmes, achando que ele pode estar procurando uma namorada, mas Chris afasta qualquer pensamento. Embora o chefe se ofereça para fazer os biscoitos desta vez, ele quer cuidar de todo o processo sozinho. Enquanto diz tudo isso, o rapaz é atingido por um respingo de purê de morango. Os orcs estão esmagando os morangos com tanta força que Chris questiona se aquilo é sangue de verdade. Mais adiante, vemos Chris despedindo-se de sua tia-avó Marion. Ele sabia que ela estava prestes a partir e quis dizer adeus, um gesto que ela aprecia. Ainda mais, ele lhe entrega um presente embrulhado, deliciosos biscoitos que fez com amor, para o grande deleite dela. Marion realmente gosta do presente, e o Conde Khazar de repente percebe porque seu filho lhe perguntou qual era seu doce favorito. Acontece que ele é um manipulador nato, atento aos menores detalhes. Marion fica ainda mais surpresa ao saber que o garoto assou pessoalmente aqueles biscoitos para ela. Ao dar a primeira mordida, ela é imediatamente arrebatada pelo sabor. Chris queria ouvir aquelas palavras: "Fico feliz que tenha gostado." É claro que sua tia quer retribuir o presente pelo gesto e lhe oferece qualquer coisa que ele queira. Esse era o momento que ele esperava. Chris aprofunda sua tática, pedindo que ela seja sua verdadeira tia de agora em diante, embora já sejam parentes de sangue. Marion se pergunta se há um significado mais profundo nas palavras do garoto e se lembra de que ele vai participar do ritual Darkrita. Ela percebe que ele quer seu apoio no próximo conflito de sucessão. Infelizmente, ela não pode conceder esse favor. O fato é que os representantes da família principal devem ser imparciais em relação ao resultado. Essa é a única e inquestionável regra. Chris argumenta que não estava realmente buscando algo assim. Tudo o que lhe importa é ter uma relação mais próxima com sua tia. Marion não acredita que aquele garoto tenha segundas intenções por trás de suas palavras. Ele faz uma atuação digna de Oscar, com seu rostinho adorável, implorando para que ela o ajude. Marion gosta de sua franqueza, sabendo que ele assou biscoitos deliciosos para ela, passa a ter carinho por ele. Ela pede que ele faça mais biscoitos em sua próxima visita. E, vendo o relacionamento deles florescer dessa forma, o Conde Khazar enxuga uma lágrima. Nos olhos dele, Chris realmente está se esforçando ao máximo, dizendo à tia que vai estragar o sabor se ela não o ajudar quando for necessário. Marion sorri, dirige-se ao garoto e finalmente lhe oferece a chance de se juntar aos Cavaleiros da Sombra Negra. Ela já levou em conta suas habilidades demonstradas na batalha contra Melon e sabe que há um grande potencial repousando dentro dele, ainda maior do que o do chefe do clã ancião. Mas, antes que ele possa liberar esse potencial, seus rivais lhe causarão muitos problemas. Marion está preocupada com esse futuro sombrio, enquanto Chris revela que está disposto a morrer, contanto que consiga superar os obstáculos em seu caminho. Apesar do convite, Chris mantém total confiança em sua vitória e garante que vencerá. Esse tipo de confiança beira o perigoso para ela, mas ela sabe que ele é uma exceção e pode estar falando a verdade. Por isso, não consegue detê-lo. Montando em seu cavalo, Marion oferece ao garoto um último conselho, alertando-o com veemência sobre a jovem Juliane.
Ela pode parecer a mais gentil de todas, mas Marion a considera uma ameaça ainda maior e afirma que ele entenderá o porquê em breve. Chris agradece o conselho e se despede. A cena termina com Marion olhando positivamente para o sobrinho enquanto retribui o adeus. De volta ao seu quarto, Chris está em estado de contemplação. Marion e seu pai foram ambos guerreiros competentes de nível 6 estrelas, mas ele ainda não ouviu muito sobre sua contribuição durante a Grande Guerra ou qual papel desempenharam. O Império Mágico ostentava muitos combatentes, e ele supunha que esse número seria ao menos suficiente para causar sérios problemas às forças da luz. No entanto, ele não procura repetir o passado, por enquanto, é movido pelo desejo de se tornar ainda mais forte. Na cena seguinte, ele se reúne com o pai, que chamou o garoto para uma conversa. Para seu completo choque, não podia acreditar que Chris já havia atingido o nível de 2 estrelas, tudo isso em apenas um mês. Chris age com naturalidade, lembrando ao pai que foi feito de outro molde. Voltando ao assunto principal, ele pergunta o que está acontecendo. O Conde Khazar revela que a casa principal os contatou e que ele informou sobre a participação de Tur e Chris no ritual sagrado das trevas. Infelizmente, apenas Thorne foi aprovado para competir devido à reputação de Chris. Dizem que ele desperdiça a riqueza da família e se envolve em atos hediondos. Essas acusações, ou melhor, esses fatos, atingem o garoto como um gancho de direita de Mike Tyson. Ele é lançado ao chão e fica à beira da morte, quando o pai, estranhamente, expressa apoio ao filho. Chris se levanta e pergunta se Langon foi o responsável pela decisão principal, mas descobre que outra mão atuou nos bastidores. Pai e filho percebem que tudo faz parte da influência de Lon de Baron, descendente direto da casa principal e grande celebridade da cerimônia. Vamos explorar como é realmente o sagrado ritual das trevas. É um rito em que certos candidatos compartilham um tipo especial de escuridão extraída da sombra dimensional. Como a quantidade é limitada e só pode ser dividida até certo ponto, os candidatos devem lutar entre si para comprovar sua competência. Isso significa que os mais poderosos acabam com a maior parte da escuridão, e essa é a chave para se tornar herdeiro da família, o príncipe. Neste caso, a vitória de Loen fará dele o 6º príncipe. E, se isso acontecer, os planos de Chris serão destruídos. O Conde Khazar enfatiza que falará novamente com a casa principal e que sempre podem contar com Marion, se algo der errado. Mas Chris o interrompe, confiante de que é mais do que capaz de lidar com a situação. Khazar aperta seu ombro, reconhecendo o talento do garoto e oferecendo seu apoio, um gesto que Chris aprecia. Ainda assim, o menino é um canalha mimado, faz uma cara de vilão só para provar um ponto ao pai. Então, ele pergunta se a família do Conde Timã também está participando da cerimônia. Descobre que o terceiro filho deles, ainda mais canalha que Chris, se manifestou contra sua participação. Ao ver o surto de raiva do pai, Chris percebe que Khazar realmente ama seus filhos. O pai o acalma, dizendo que pretende fazer seus críticos engolirem as próprias palavras. Ele sabe que a família Tiraman organiza o evento Caça ao Ébano, então planeja se inscrever nessa caçada. A cena corta para Mary, retornando ao seu senhor após cumprir sua missão. Ela fala muito bem de Chris, para surpresa do chefe do clã ancião, que até então o lembrava apenas como um tolo. Marion, porém, acredita que ele mudou bastante. O patriarca pergunta então se o garoto atende às qualificações para realizar seu desejo. O comandante reflete que esse desejo, o qual ele tanto almeja, exige reverter o próprio destino, quebrar as correntes da morte com magia proibida. Embora Marion não tenha certeza, ela pode afirmar algo com convicção. O garoto é a chance mais próxima de realizar esse desejo impossível.